De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos. Agora a gente vai falar sobre o período medieval, sobre a chamada Idade Média. Olha só, vamos começar explicando a expressão Idade Média. Este termo, essa expressão, surgiu durante o Renascimento Cultural, lá no século XVI. Então, evidentemente que as pessoas que viviam durante o período medieval não afirmavam que elas estavam na Idade Média. Logicamente, esse termo, essa expressão, foi criada posteriormente. São os representantes do renascimento cultural, aquele movimento científico, cultural, filosófico, que começou na Península Itálica no século XIV e se expandiu pela Europa, é que vai afirmar que o período anterior à Renascença era um período das trevas. Era a Idade Média, porque eles vão considerar que durante esses 1000 anos que percorreram a Idade Média, foi um período de crendices, de obscurantismo, o que é um erro. Perfeito? Essa expressão Idade Média foi criada pelos renascentistas no século XVI, afirmando que o período medieval era um período a ser esquecido na história da humanidade, um período em que não teria havido avanços. Porém, essa visão é totalmente contestável. O período medieval é caracterizado pela hegemonia da Igreja Católica. A principal instituição da Europa feudal, a principal instituição medieval foi a Igreja Católica, que tinha um grande poder, não apenas religioso, um poder econômico, um poder cultural, um poder político também. Não podemos esquecer que, graças aos monges copistas nos mosteiros da Igreja Católica, nós podemos analisar hoje textos de filósofos da Antiguidade Clássica. Textos de filósofos gregos foram preservados por conta da atuação dos monges copistas. Então, devemos a eles a preservação de inúmeras obras da Antiguidade Clássica. Além disso, não podemos nos esquecer que foi durante a Idade Média que ocorreram grandes descobertas e inovações, sobretudo que tornaram a produção agrícola maior, que puderam aumentar a produção agrícola. Inovações, o arado, por exemplo, não é? O moinho, surgiram durante a Idade Média. E não podemos também nos furtar de dizer que foi durante o período medieval que surgiram as universidades. Então, nós precisamos relativizar esse conceito de Idade Média como Idade das Trevas. É um conceito errôneo, é um conceito totalmente refutável, porque durante o período medieval ocorreram também muitos avanços, inclusive científicos. Vamos conferir essa questão aqui, pessoal. Sabe-se hoje que a visão retrospectiva da Europa medieval como uma idade das trevas foi elaborada por eruditos renascentistas e, sobretudo, por eruditos iluministas. Então, perceba que durante o iluminismo reforçou-se essa ideia da Idade Média como idade das trevas, o que não é verdade, o que é completamente contestável. Sabemos disso. Sabe-se que essa visão esteve condicionada por uma perspectiva racionalista, liberal e anticlerical, no momento em que ser humanista significava colocar em questão os pressupostos teocêntricos defendidos pelos representantes da Igreja, defender o avanço das luzes, da razão e do progresso. Esta citação foi extraída da obra
Repensando a Idade Média. Na verdade, a obra é História na Sala de Aula, Conceitos, Práticas e Propostas. O texto é Repensando a Idade Média no Ensino de História, da autoria do importante historiador brasileiro José Rivair Macedo. Entre as marcas do mundo medieval que contradizem a visão retrospectiva discordada no trecho, é correto identificar: alternativa A, o aparecimento das formas democráticas de governo. Foi durante a Idade Média? Não, não foi durante a Idade Média. Alternativa B, a proibição do trabalho infantil ocorreu na Idade Média? Não, também não ocorreu durante a Idade Média. O surgimento das universidades foi durante a Idade Média? Sim, foi durante o período medieval que surgiram as universidades na Europa Ocidental, muitas delas controladas e mantidas pela Igreja Católica. Alternativa correta, letra C de casa. Ainda temos a alternativa D, a conquista dos direitos políticos pelas mulheres. Não, as mulheres têm acesso aos direitos políticos apenas no século XX. E a alternativa E, a invenção da ideia de república? Não, a ideia de república surge na antiguidade clássica ainda. Outro tema relativo ao período medieval é a chamada transição feudal, que ocorre como um desdobramento da decadência do Império Romano, a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, apesar do fim do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, nós tivemos a permanência do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, que tinha capital em Roma, caiu em 476 diante das invasões bárbaras, das invasões dos povos germânicos. Entretanto, o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, permaneceu até 1453, quando foi conquistada pelos turcos otomanos. Então perceba, o Império Romano do Ocidente acabou no século V depois de Cristo. Mas o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, permaneceu até o século XV. Durante o período medieval na Europa, nós tivemos o surgimento de inúmeros reinos germânicos. Porém, o mais importante destes reinos foi, sem dúvida alguma, o Reino Franco, que deu origem ao Império Carolíngio. Vamos conferir uma questão sobre esta temática. O Oriente, com suas inúmeras e ricas cidades, economia desenvolvida, um campesinato de pequenas propriedades, relativa unidade cívica e distância geográfica da violência dos ataques bárbaros, sobreviveu. O Ocidente, com sua população mais esparsa e cidades mais fracas, aristocracia grandiosa e campesinato explorado em arrendamentos, anarquia política e vulnerabilidade estratégica às invasões germânicas, naufragou. Essa citação vem do livro Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, de Perry Anderson. Vamos lá. Entre os marcos da passagem da antiguidade ao feudalismo, é correto identificar: alternativa A, o conflito entre as cidades gregas lideradas por Atenas e o Império Persa. Alternativa B. Vamos lá. A
crise das cidades-estado e a ascensão das formas centralizadas de poder. Alternativa C. A derrota de Cartago para a República Romana nas guerras púnicas. Alternativa D. O apogeu do Império Macedônico depois de sua expansão para o Oriente. E letra E. O declínio do Império Romano do Ocidente e a permanência do Império Bizantino, que também é chamado de Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio, Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Esta é a alternativa correta. Nós temos, então, como um marco da passagem da antiguidade para o feudalismo, a queda de Roma, o fim do Império Romano do Ocidente, 476 da Era Comum, e a permanência do Império Bizantino, que se estendeu até o século XV, até 1453, quando foi dominada pelos turcos otomanos, que conquistaram Constantinopla. A principal utilização da mão de obra durante o período feudal foi da servidão. Podemos verificar nessa imagem, mostrando o trabalho dos servos. Os servos eram os camponeses que estavam presos à terra, devendo cumprir uma jornada de trabalho extenuante e pagar uma série de obrigações, uma série de taxas ao proprietário da terra, ao senhor feudal. A servidão medieval, então, pessoal, era a exploração do trabalho na economia feudal, o trabalho feito pelos servos, ou seja, pelos camponeses. Os camponeses presos à terra, devendo cumprir uma série de obrigações. Aqui estão os servos, os camponeses, que estavam presos à terra. Eles trabalhavam em troca de proteção e sobrevivência. Era o que sobrava para os camponeses, para os servos, que deviam cumprir uma série de obrigações feudais. Talha, banalidade, mão morta, e por aí vai, né? Segue a lista de obrigações que os camponeses, os servos, presos à terra, deveriam cumprir em relação ao senhor feudal. Vamos conferir a questão aqui. Observe a imagem. Olha só o que temos nessa imagem, retirada do livro de Horas do Duque de Berry. Representa um aspecto da vida social na Europa medieval. Perceba que aqui estão os servos. Os servos estão lavrando a terra, estão trabalhando na terra, devendo produzir em troca de proteção e sobrevivência, devendo ainda cumprir uma série de obrigações feudais. Recolher a talha, a banalidade, a mão morta, a captação, entre outros e outros impostos, outras obrigações fundamentais que os servos deveriam cumprir dentro da lógica do sistema feudal. Em que contexto que se dava essa exploração? Alternativa A. Trabalho assalariado havia se tornado hegemônico. Você percebeu pela imagem que eram relações servis de produção. Os camponeses, chamados de servos, deveriam trabalhar para garantir a produção, para alimentar toda a população. E eles trabalhavam em troca de proteção e sobrevivência, devendo pagar uma série de obrigações feudais. Alternativa B. As relações servis de produção predominavam? Sim, durante o auge do feudalismo, nós tivemos o predomínio das relações servis de produção. A alternativa correta, a letra B, de bola. Vamos conferir as demais alternativas aí para desencargo de consciência. Alternativa C. Os trabalhadores formavam comunas livres?
Não, os trabalhadores eram explorados pelos proprietários do feudo, senhores feudais. Alternativa D. As revoltas sociais levaram ao fim das amarras feudais? Não é isso que está mostrando na imagem. A imagem está mostrando os servos trabalhando na terra. E a alternativa E, a religião perder a importância no regramento da vida social. Pessoal, a Igreja Católica era a instituição política mais forte durante o período medieval. E o teocentrismo vigorava com força nessa época. Por falar na Igreja Católica medieval, ela era a principal instituição europeia da época. A Igreja Católica promoveu aí o incentivo às cruzadas, às expedições militares organizadas pelos europeus contra territórios muçulmanos, tanto na Europa quanto na Terra Santa, em Jerusalém. Então, a Igreja Católica assume uma tarefa de combater os chamados infiéis. Os infiéis eram os não católicos. Portanto, muçulmanos, judeus foram perseguidos durante o período medieval. Nós temos o combate às heresias. Heresias eram práticas contrárias ao que pregava a Igreja Católica. Por isso nós tivemos o advento dos tribunais da Inquisição da Igreja Católica durante o período medieval. Vamos conferir uma questão aqui relativa a este assunto. A respeito da cristianização na Europa, no período medieval, assinale a opção correta. Alternativa A. Devido ao isolamento dos monastérios, resultantes da decadência da comunidade citadina na Idade Média, os monges foram incapazes de divulgar o cristianismo, estando a expansão dessa doutrina diretamente relacionada ao renascimento urbano no auge do medievo. Errada afirmação. Errada essa afirmação porque nós tivemos a divulgação dos preceitos religiosos do catolicismo durante a Idade Média. Lembra? A Igreja Católica era a principal instituição da Europa Ocidental. Nós tivemos a divulgação das práticas católicas e também o combate às práticas religiosas contrárias à fé católica. Perseguição dos chamados infiéis, muçulmanos, judeus, os praticantes das heresias. E outro aspecto que também se encontra incorreta nessa afirmação é dizer que o renascimento urbano está no auge do medievo. Muito pelo contrário. O renascimento urbano e comercial ocorre durante o período de crise da Idade Média, período que é conhecido como Baixa Idade Média, o emblemático século XIV, é o século de crise do feudalismo. Então, a alternativa A nós já podemos excluir, ela está incorreta. Vamos conferir agora a letra B. O pontificado da Igreja, o pontificado e a Igreja regularam as práticas sociais na Idade Média, ao restringirem sua ação aos rituais litúrgicos que difundiam a doutrina cristã, não participando do espaço político considerado meio de contaminação da verdade, da verdadeira fé. Errada essa afirmação também, pessoal. Incorreta, porque a Igreja Católica também fez uso do espaço político. A Igreja Católica, como uma grande proprietária de terras, a maior senhora feudal da Europa, ela também intervia em questões de cunho político. Alternativa C. O cristianismo
desassociou-se da consolidação da nobreza enquanto instância de poder, porque além de ser representado por um grupo social diferente, cuja doutrina era universal e de fácil aceitação, o papado não exigiu a ação dos nobres em seu benefício. É claro que não, a Igreja Católica tinha aliança com a nobreza. Quem justificava a ordem feudal, os 3 estados, o primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza, o terceiro estado formado pelo povo em geral, principalmente pelos servos explorados, presos à terra. Quem justificava essa ordem das coisas era a Igreja Católica. A Igreja Católica justificava essa divisão social. A Igreja Católica, portanto, tinha uma aliança consolidada com a nobreza. Afinal, a Igreja Católica também era uma senhora feudal. A Igreja Católica também explorava o trabalho dos servos. E o teocentrismo e toda essa ideologia pregada pela Igreja visava controlar o servo. Visava incutir na mente do servo que aquela exploração era fruto dos desígnios do Senhor. Que ir contra aquela ordem de coisas seria ir contra Deus. Alternativa D. As cruzadas contra os territórios muçulmanos da Europa e o combate a outras manifestações religiosas, denominadas heresias pela Inquisição, demonstram que a disseminação do cristianismo deu-se também por imposição, força e aculturação. Perfeito, justamente o que nós falamos aqui. A alternativa D de dado está correta. E a alternativa E, a cristianização da Europa ao longo da Idade Média impediu o desenvolvimento artístico, científico e filosófico que seria retomado na Idade Moderna. Muito pelo contrário, nós tivemos o desenvolvimento durante a Idade Média mesmo. O próprio movimento que ficou conhecido como Renascimento cultural e científico começa na transição da Idade Média para a modernidade. Próxima questão. O período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos V e XV. Do século V ao século XV. São 1000 anos de existência do período medieval, dividido em Alta Idade Média, do século V ao século X, e Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características, julgue os itens que se seguem. Item 54. Economia rural e sociedade hierarquizada são características marcantes da Idade Média, onde nós tivemos aí o predomínio do feudalismo. Feudalismo no Ocidente Europeu. Então, olha só, o feudalismo apresentava, então, uma economia essencialmente agrária, onde a terra era vista como principal expressão da riqueza. Tínhamos uma sociedade hierarquizada, uma sociedade rigidamente dividida. Nós temos, então, o clero no primeiro estado, a nobreza feudal no segundo estado, não é? E o terceiro estado formado basicamente pelos servos, os camponeses presos à terra. Sociedade hierarquizada, praticamente sem mobilidade social. E a política? Qual era a característica política? Nós tínhamos a descentralização. Política descentralizada. O rei tinha poderes limitados, porque em suas terras, quem exercia o poder de fato eram os senhores feudais. Então, essa afirmação está correta.
está certa. Muito bem. Item 55. Na Idade Média, a religião vamos grifar essa palavrinha-chave aqui, ó, que ela é essencial. Está aqui o pulo do gato para você acertar a questão. Na Idade Média, a religião pouco influenciou a esfera política da sociedade, embora tenha influenciado fortemente a cultura medieval. Gente, está errada essa afirmação, porque a influência da Igreja Católica não se dava apenas no plano religioso, mas também no plano cultural e até mesmo a Igreja chegava a influenciar nas decisões políticas. Fica atento. Vamos para o próximo item aqui, ó. 56. Deixa eu apagar enquanto isso. Ao longo da Idade Média, ocorreu um vigoroso crescimento das rotas comerciais marítimas, especialmente a do Mar Mediterrâneo e as do Mar do Norte e Báltico. Correto. Fruto do chamado renascimento comercial e urbano, que é uma característica da Baixa Idade Média. Correta afirmação. Surgimento, então, de rotas comerciais, rotas e feiras, né? Rotas comerciais, feiras que surgiram nesta época no continente europeu. Item 57. A prática que obrigava os servos a trabalharem alguns dias da semana no manso senhorial denominava-se talha. Então aqui a gente tem algumas das obrigações feudais. Entre as obrigações feudais estava a talha e a corveia. Vamos lá. A talha era a cessão, né, ou concessão de uma parte da produção para o proprietário da terra, o senhor feudal. Então, a talha era a divisão, né? Dividia a produção. Uma parte ficava com o dono da terra e a outra parte ficava com os servos. Essa é a talha. Corveia eram os dias da semana que o servo trabalhava de graça para o senhor feudal nas terras do senhor feudal, porque o feudo era dividido. O feudo apresentava o manso senhorial, as terras de usufruto exclusivo do senhor feudal. Havia também o manso servil, que eram as terras onde estavam as glebas dos camponeses que trabalhavam na terra, e havia também os campos, as terras comunais que eram onde estavam os bosques, por exemplo, não é? Corveia era o dia que o camponês, o servo, ia para o manso senhorial e trabalhava para o proprietário da terra, sem receber nada por isso. Esta era a corveia. Aqui falou que essa prática era chamado de talha. Então está errada. Porque não se chamava talha, chamava-se corveia, os dias da semana em que o servo trabalhava de graça para o senhor feudal no manso senhorial. Naquele dia santíssimo da Natividade do Senhor, de 800, quando o rei se ergueu depois de orar na missa em frente ao túmulo do bem-aventurado Pedro, apóstolo, o Papa Leão III colocou-lhe uma coroa na cabeça e todo o povo dos romanos o aclamou. Vida e vitória para Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos. E depois desse louvor, foi adorado pelo apostólico à maneira dos antigos príncipes.
e posta de parte a denominação de patrício. Foi chamado imperador e Augusto. Citação aqui da obra História da Idade Média, Textos e Testemunhos, publicado pela editora da Unesp em 2000 e de autoria de Maria Guadalupe Pedreiro Sanches, falando sobre a coroação de Carlos Magno. O texto apresentado narra a coroação de Carlos Magno como imperador de Roma, fato que representa o ápice do poder carolíngio, o chamado Império Carolíngio, né? O Reino Franco. Reino Franco, que deu origem ao Império Carolíngio a partir de Carlos Magno, que foi coroado imperador pelo Papa. Teve a bênção da Igreja Católica. Acerca do governo de Carlos Magno, assinale a opção correta. Alternativa A. Carlos Magno foi responsável por barrar a expansão islâmica para o continente europeu a partir da Península Ibérica e ganhou notoriedade pela vitória na Batalha de Poitiers. Na verdade, quem atuou na Batalha de Poitiers foi Carlos Martel. Carlos Martel é que teve a notoriedade aqui de conseguir frear a expansão islâmica pela Europa Ocidental. Os muçulmanos que já haviam dominado a Península Ibérica tentavam expandir suas conquistas, mas foram derrotados na Batalha de Poitiers por Carlos Martel. Alternativa B. A coroação de Carlos Magno deu início à duradoura unificação dos povos germânicos sob um soberano cristão. Não, isso não aconteceu, de fato. Alternativa C. O governo carolíngio apoiou-se na distribuição de terras, as chamadas marcas as marcas e ducados que surgiram no território do Reino Franco, que deu origem ao Império Carolíngio. O governo carolíngio apoiou-se na distribuição de terras e de poderes políticos a nobres, unidos ao imperador por laços de fidelidade, o que fortaleceu a vassalagem, que passou a ser a base da política medieval. Sim, relações de suzerania e vassalagem, um dos elementos da origem do feudalismo no período medieval. Alternativa D. O Império Romano do Oriente conteve as invasões bárbaras da Antiguidade Tardia, graças à união que Roma e Constantinopla, ainda que politicamente divergente, mantiveram em termos religiosos e culturais. Não teve essa aliança aqui de Roma com Constantinopla. Alternativa E. Instituída no período carolíngio, a divisão da sociedade em oratores, delatores e elaboratores adequa-se a todo o medievo. Nada disso, pessoal, errado. A divisão da sociedade em oratores, ou seja, aqueles que oram, delatores, aqueles que combatem, e laboratores, aqueles que trabalham. Isso não é adequado a se tratar de todo o medievo, mas sim do período de formação, consolidação e crise do feudalismo na Europa Ocidental. Agora a gente fala do renascimento comercial e urbano, fato importante que ocorreu durante a Baixa Idade Média. O período de crise do feudalismo é um momento histórico em que ocorrem o crescimento populacional europeu, ocorrem as cruzadas, que foram as expedições militares organizadas pelos católicos, que visavam conquistar Jerusalém para a cristandade,
e que acabou sendo responsável pela reabertura comercial do mar Mediterrâneo, possibilitando o intercâmbio comercial entre a Europa e o Ocidente, fator que foi vital para o renascimento comercial e urbano da Europa, o surgimento das feiras, o surgimento das rotas de comércio no continente europeu. E também, pessoal, para a desagregação do feudalismo. Lembra que o século XIV é o século de crise do feudalismo? Pois é, um dos fatores dessa crise são as revoltas camponesas, as chamadas jaqueries, que ocorrem e acabam causando êxodo rural. Devido à exploração servil, muitas pessoas vão para a cidade em busca de melhores condições de vida. Vamos lá, uma questão aqui, ó. A cidade contemporânea, apesar de grandes transformações, está mais próxima da cidade medieval do que esta última da cidade antiga. A cidade da Idade Média é uma sociedade abundante, concentrada em um pequeno espaço, um lugar de produção e de trocas em que se mesclam o artesanato e o comércio, alimentados por uma economia monetária. É também o cadinho de um novo sistema de valores nascido da prática laboriosa e criadora do trabalho, do gosto pelo negócio e pelo dinheiro. Por Amor às Cidades, obra de Jacques Le Goff. O trecho faz referência à cidade medieval, mas qual a característica da cidade medieval aqui? Cidade medieval do contexto árabe-islâmico, na alternativa A. Cidade medieval da Alta Idade Média, na alternativa B. Cidade medieval da Baixa Idade Média, na alternativa C. Cidade medieval das invasões germânicas, na alternativa D. E cidade medieval do Império Carolíngio. Qual é a cidade medieval mencionada aqui por Jacques Le Goff na obra Por Amor às Cidades? Ele está falando aí do renascimento comercial e urbano. Então, é a cidade da Baixa Idade Média. A alternativa correta, letra C de casa. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.